Como eu disse lá no início, um dos nossos grandes problemas hoje é o excesso de consumo de alimento industrializado. Então, aqui a gente pode ter... Esse é um dos símbolos da sociedade com padrão de vida chamado de Western Style, né, o ocidental. É um dos símbolos só, né? Quer dizer, não é só esse o grande vilão, ele é um dos vilões. E quando a gente come um alimento muito calórico, qualquer um, existe uma região do cérebro que detecta isso rapidamente. Essa região se chama hipotálamo. É uma região que fica aqui na parte mais ventral, na parte de baixo do cérebro. Pequena. É só mais ou menos aqui onde eu estou passando a ponta da seta aqui, do cursor. Então, quando a gente come um alimento muito calórico, existem neurônios ali no hipotálamo que detectam isso e rapidamente convertem essa informação, ou seja, o indivíduo comeu um alimento muito calórico. O que isso vai resultar? Vai resultar numa regulação da fome, vai resultar numa regulação do gasto energético por modificação da temperatura corporal, vai resultar numa modificação do padrão de atividade física, vai modificar o padrão de metabolismo de gorduras, esse CHO aqui são carboidratos, açúcares, carboidratos, e de gorduras também, de lipídios, certo? Então, o hipotálamo é um centro regulatório de várias funções importantes para o nosso metabolismo energético global. Ele controla a fome, controla a temperatura do corpo, controla sua disponibilidade para fazer atividade física, controla a forma como nós metabolizamos açúcares, carboidratos, de uma forma geral, e também controla como é que nós metabolizamos lipídios. Isso significa que nós precisamos ter um hipotálamo funcionando bem. Se o hipotálamo estiver funcionando mal, nós vamos ter problema sério para conseguir regular tudo isso. Quando a gente desenvolve a obesidade, o que acontece é que o tipo de alimento que a gente come, aqueles alimentos principalmente ricos em gordura, eles vão gradativamente levando a uma disfunção do hipotálamo. Tá? Então, uma das razões para a gente ter uma dificuldade tão grande em regular fome, gasto energético, atividade física, metabolismo de lipídios e carboidratos, é que o próprio alimento, principalmente rico em gorduras, e principalmente gorduras saturadas, acaba danificando progressivamente os neurônios aqui do hipotálamo. E com isso, com o passar do tempo, eles não conseguem mais regular adequadamente todas essas funções. Então, num primeiro momento, o indivíduo desenvolve obesidade, tá? Então ele começa a comer um pouco errado, ali a pouco ele começa a ter esse distúrbio do hipotálamo, daí ele começa a ganhar peso, mais peso, mais peso, aí esse peso, como eu disse para vocês no início, acaba resultando no desenvolvimento das outras doenças que acompanham a obesidade, como diabetes, como alteração da pressão arterial, alteração cardiovascular, e aí você entra num ciclo vicioso que é muito difícil de ser controlado.